Recentemente, as notícias sobre encontros e incidentes envolvendo tubarões e humanos voltaram a estampar as manchetes, reacendendo um debate antigo. Diante de imagens impressionantes e relatos que chocam, a mesma pergunta sempre retorna aos comentários e às mesas de discussão. De quem é a culpa? Estariam os tubarões se tornando mais agressivos? Ou somos nós que avançamos demais as fronteiras de um território que nunca nos pertenceu? Antes de apontar culpados, precisamos mergulhar no que a ciência e o próprio oceano tentam nos dizer. O oceano sempre escondeu criaturas que despertam fascínio e medo. Em sua vastidão azul, onde a luz desaparece lentamente e o silêncio parece não ter fim, existe um predador envolto por mistérios, histórias e uma reputação que atravessou gerações. Um animal tão poderoso que apenas ao ouvir seu nome, muitos imaginam perigo imediato. Mas e se quase tudo o que acreditamos sobre ele estiver incompleto? Muito além dos filmes, dos noticiários e dos relatos assustadores, existe um mundo pouco conhecido. Um mundo onde esse animal não é um monstro, mas parte essencial de um equilíbrio invisível. Nas águas frias e profundas de diferentes regiões do planeta, o grande tubarão branco corta o oceano quase sem ser percebido, sem fazer barulho, sem avisar e sem pressa. Seu corpo parece ter sido moldado para um único propósito: dominar. Seu formato hidrodinâmico permite movimentos precisos. Sua musculatura poderosa pode impulsioná-lo com uma velocidade impressionante, e seus sentidos talvez sejam um dos maiores segredos da natureza. Enquanto nós enxergamos apenas a superfície do mar, ele percebe um universo inteiro escondido sob as ondas. Uma pequena vibração na água, o movimento distante de um animal ferido ou até mesmo sinais elétricos emitidos pelo corpo de outras criaturas. É como se o oceano inteiro falasse com ele e ele escutasse tudo. Mas existe uma pergunta que acompanha esse predador há décadas. Por que o tubarão branco parece, às vezes, se aproximar dos seres humanos? A resposta pode ser muito diferente do que muitos imaginam. Ao contrário da crença popular, os humanos não fazem parte da alimentação natural desse animal. Em muitos casos estudados, os pesquisadores acreditam que determinados encontros acontecem por uma confusão de percepção. Visto de baixo, próximo à superfície, um nadador ou uma prancha de surf podem lembrar formas semelhantes às de animais marinhos que fazem parte da dieta real do tubarão. Além disso, existe outro detalhe intrigante. O tubarão branco também é extremamente curioso. Em um ambiente onde conhecer algo novo pode significar sobrevivência, ele frequentemente explora o desconhecido usando aquilo que possui de mais eficiente, que é a sua mordida. Uma única aproximação, um breve contato, e na maioria das vezes, ele simplesmente desaparece novamente nas profundezas. Ainda assim, poucos animais carregam uma reputação tão pesada. Talvez porque tememos aquilo que não conseguimos controlar, ou talvez porque o oceano continue sendo um dos últimos territórios do planeta onde o ser humano ainda não dita todas as regras. Enquanto as praias ficam lotadas e as embarcações avançam cada vez mais longe, a linha invisível entre o mundo humano e o reino selvagem do mar parece diminuir. Mas uma coisa permanece igual. Nas profundezas frias do oceano, silencioso, paciente e quase invisível, o fantasma das águas continua patrulhando. E embora muitos o vejam apenas como um predador temido, talvez o grande mistério seja outro. Será que nós realmente entendemos quem é o tubarão branco? Se o grande tubarão branco domina as águas frias como um fantasma silencioso, existe outro predador que percorre os oceanos tropicais com uma presença muito diferente.
menos previsível, mais adaptável e talvez ainda mais misterioso. Em regiões onde o mar assume tons azul esverdeados e a água morna parece convidativa, um caçador patrulha lentamente próximo às costas, recifes e profundezas intermediárias. Seu nome desperta respeito: o tubarão-tigre. Chamado assim por causa das listras escuras que marcam seu corpo quando ainda é jovem, esse predador carrega um comportamento que fascina cientistas há décadas, porque, ao contrário de muitos caçadores especializados da natureza, ele parece seguir outra regra, ou talvez nenhuma. Enquanto alguns predadores dependem de presas específicas, o tubarão-tigre se adaptou para sobreviver em um oceano em constante mudança. Ele observa, explora, experimenta e quase sempre encontra uma forma de continuar sobrevivendo, tendo uma das alimentações mais variadas de todo o reino marinho, que inclui peixes, tartarugas, lulas e aves marinhas. No entanto, às vezes seu estômago guarda coisas que simplesmente não deveriam estar dentro do oceano. Pesquisadores já encontraram objetos surpreendentes nesses animais, como pedaços de plástico, latas, objetos metálicos e outros restos descartados pelo próprio ser humano, como se o oceano estivesse, silenciosamente, devolvendo os sinais do impacto humano através de uma criatura que cruza mares sem fronteiras. Mas não se engane. Por trás dessa aparência quase tranquila, existe um predador extremamente eficiente. Diferente do grande tubarão branco, que muitas vezes utiliza ataques rápidos e estratégicos, o tubarão-tigre costuma se mover de maneira mais lenta e calculada, como alguém que conhece profundamente o ambiente ao seu redor. Sua cabeça larga, combinada com dentes extremamente serrilhados, permite cortar estruturas resistentes com impressionante facilidade, até mesmo cascos de tartarugas, algo raro no oceano. Ainda assim, o aspecto mais intrigante desse animal é a sua imprevisibilidade. Enquanto algumas espécies seguem rotas e comportamentos relativamente consistentes, o tubarão-tigre parece viver como um explorador errante. Ele atravessa enormes distâncias, aparece onde ninguém espera, muda trajetos, se aproxima de áreas rasas e depois desaparece novamente, como um viajante das águas que segue apenas seus próprios instintos. É exatamente essa característica que ajuda a construir sua reputação, pois onde existe o inesperado, também existe o medo. Mas será que o medo conta toda a história? Ou estamos olhando apenas para uma pequena parte desse animal? Sem grandes predadores como ele, os oceanos perderiam seu equilíbrio natural. Animais doentes se multiplicariam, populações inteiras sairiam de controle e os delicados ciclos da vida marinha começariam lentamente a mudar. O que para muitos parece apenas um predador assustador, na verdade é uma peça silenciosa, sustentando todo um ecossistema. Enquanto o sol desaparece no horizonte e o oceano assume tons escuros, o tubarão-tigre continua seu caminho calmo, paciente e quase impossível de prever, movendo-se entre sombras líquidas como um viajante antigo de um mundo que ainda guarda segredos. Mas, nas águas abertas do oceano, existe uma criatura ainda mais estranha, uma forma tão incomum que parece ter saído da imaginação e que ainda assim é real. Em um oceano repleto de formas extraordinárias, poucas criaturas parecem tão improváveis quanto ele. Seu contorno desafia a lógica. Seu corpo parece familiar, mas sua cabeça, larga e estendida para os lados, faz qualquer observador parar por um instante e pensar como algo assim pode existir. Nas águas azul escuras do planeta,
onde correntes invisíveis guiam vidas inteiras, um dos predadores mais incomuns do oceano segue seu caminho silencioso: o tubarão-martelo. À primeira vista, sua aparência parece estranha demais para ser eficiente, como se a natureza tivesse cometido um erro. Mas no mundo selvagem, erros raramente sobrevivem, e cada detalhe daquele formato possui um propósito. A cabeça larga, conhecida cientificamente como cefalofólio, não é apenas uma característica curiosa. Ela funciona como uma ferramenta extraordinária. Com os olhos posicionados nas extremidades, o tubarão-martelo consegue um campo de visão impressionante. Enquanto muitos animais enxergam apenas parte do ambiente ao redor, ele percebe o oceano quase em todas as direções, como se estivesse sempre observando, atento e calculando tudo. Mas sua verdadeira habilidade talvez seja ainda mais impressionante. Espalhados pela cabeça, sensores extremamente sensíveis permitem detectar impulsos elétricos quase invisíveis emitidos por outras criaturas. Mesmo quando uma presa está completamente escondida sob a areia do fundo marinho, o tubarão-martelo consegue encontrá-la, agindo como um detector vivo, movendo-se lentamente pelas profundezas. Uma de suas refeições favoritas revela ainda mais sobre sua precisão: as arraias. Escondidas no fundo do mar e muitas vezes praticamente invisíveis sob a camada de areia, elas parecem seguras, mas não para ele. Com movimentos rápidos e surpreendentemente calculados, o tubarão-martelo localiza sua presa e usa a própria cabeça como ferramenta de controle, pressionando a arraia contra o fundo antes do ataque final, em uma estratégia tão precisa que parece coreografada pela própria natureza. Mas talvez o aspecto mais fascinante não esteja apenas na caça, e sim no seu comportamento social. Diferente da imagem solitária que muitos imaginam ao pensar em tubarões, algumas espécies de tubarão-martelo podem formar grupos impressionantes de centenas, às vezes milhares de indivíduos. São silhuetas movendo-se juntas em perfeita harmonia pelas águas abertas, uma visão tão surreal que mergulhadores frequentemente descrevem como algo impossível de esquecer. Imagine olhar para o azul profundo e, pouco a pouco, perceber dezenas de formas surgindo do vazio, movendo-se em silêncio como se o oceano escondesse uma civilização invisível. Apesar de toda a sua aparência intimidadora, o tubarão-martelo raramente demonstra interesse em seres humanos. Mais uma vez, o medo construído parece maior do que a realidade real. Talvez porque a natureza tenha um talento especial para assustar aquilo que ainda não compreendemos. E poucos animais foram tão incompreendidos quanto os tubarões. Mas existe um último gigante nas profundezas, uma criatura tão colossal que parece impossível e capaz de fazer qualquer mergulhador se sentir minúsculo diante da imensidão do oceano. E ao contrário do que muitos imaginariam, ele não caça, não persegue e não representa aquilo que esperamos de um gigante dos mares. Porque nem todos os gigantes nasceram para dominar pelo medo. Se muitos tubarões foram marcados pelo medo, existe um que parece existir para desafiar tudo aquilo que imaginamos sobre eles. Nas águas quentes dos oceanos tropicais, onde a luz atravessa o azul cristalino e o horizonte parece não ter fim, uma sombra colossal às vezes surge lentamente das profundezas. Primeiro, apenas um movimento distante. Depois, uma forma gigantesca, tão grande que parece impossível, como algo saído de uma era antiga do planeta, e ainda assim, movendo-se com uma calma quase inacreditável. É o tubarão-baleia,
o maior peixe do oceano. Um gigante que pode ultrapassar o tamanho de muitos ônibus e pesar dezenas de toneladas, faz com que, diante dele, até mergulhadores experientes costumem sentir algo difícil de explicar. Não exatamente medo, mas respeito, admiração e a estranha sensação de estar diante de algo muito maior do que nós mesmos. E talvez a maior surpresa esteja justamente aqui. Apesar de seu tamanho monumental, ele não caça grandes presas, não persegue e não ataca. Seu alimento é infinitamente menor, composto por plânctons, pequenos organismos e peixes minúsculos. Enquanto nada lentamente, ele abre sua enorme boca e filtra milhares de litros de água, separando silenciosamente aquilo que precisa para sobreviver, como uma máquina viva perfeitamente adaptada ao oceano. É quase contraditório que, em um mundo onde frequentemente associamos tamanho à força bruta, o maior entre os tubarões tenha escolhido o caminho da calma, do silêncio e da paciência. Seu corpo é coberto por padrões únicos, quase como estrelas espalhadas sobre a pele, fazendo com que cada indivíduo seja diferente, sem nenhum igual ao outro, como impressões digitais desenhadas pela própria natureza. E mesmo hoje, os cientistas ainda tentam compreender muitos aspectos de sua vida, para onde migram exatamente, como escolhem suas rotas e o que ainda permanece escondido nas profundezas. Porque apesar de toda a nossa tecnologia, o oceano continua guardando mistérios, talvez mais do que gostaríamos de admitir. E talvez esse seja o ponto central de tudo. Durante muito tempo, os tubarões foram reduzidos a uma única imagem de predadores, ameaças e criaturas feitas apenas para assustar. Mas ao olhar mais de perto, a realidade parece muito mais complexa. O grande tubarão branco é silencioso e estratégico. O tubarão-tigre, adaptável e imprevisível. O tubarão-martelo, estranho e extraordinariamente preciso. E o tubarão-baleia, um gigante pacífico deslizando pelas correntes do planeta. São 4 espécies, 4 histórias completamente diferentes e uma mesma conclusão. Talvez o verdadeiro mistério não esteja nos tubarões, mas na forma como escolhemos enxergá-los, porque aquilo que não compreendemos, muitas vezes, aprendemos a temer. Enquanto as ondas continuam quebrando nas praias e o oceano segue respirando em silêncio, esses animais continuam lá, muito antes de nós e muito além de nós, patrulhando águas profundas, seguindo rotas invisíveis e sustentando um equilíbrio que poucas pessoas chegam a perceber. E mesmo agora, enquanto o sol desaparece no horizonte, em algum lugar do vasto azul, um tubarão continua nadando, silencioso, antigo, incompreendido e como um dos últimos grandes mistérios vivos do oceano.